D'Alessandro está falando nesse exato momento, lá na zona mista, falando da questão da vaia dos torcedores, falando da questão da irritação que alguns jogadores saíram, tanto ele, D'Alessandro, o próprio Potker. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O que se conversou no vestiário acerca disso que aconteceu, né, no final do jogo, a vaia do torcedor, o torcedor não gostou do futebol que viu em campo. O que você pensa a respeito disso? Bom, acho que o torcedor não gostou, não foi realmente um bom jogo. E a irritação do torcedor, ela é a mesma dos jogadores, é a mesma nossa. Se tem alguém que gostaria de ganhar o jogo, né? Ninguém gostaria de ganhar mais o jogo que os próprios jogadores, então eles terminam o jogo depois de tentar até o último minuto reverter o jogo, termina o jogo também irritados com o resultado. E a vaia do torcedor, é evidente que nesse momento ela é um motivo de uma irritação ainda um pouco maior do jogador, que já vem irritado de ter perdido o jogo em casa, que o torcedor veio, lotou o Beira-Rio, quase 40 mil torcedores, esperando uma vitória, como todos nós esperávamos, como os jogadores treinaram a semana toda esperando essa vitória, mas a vitória não veio. E isso em qualquer clube do mundo acontece, ninguém ganha todos os jogos do campeonato. Nos últimos 9 jogos anteriores no Beira-Rio, todo mundo sabe, nós vencemos os 9, marcamos 20 gols e sofremos apenas 5. Então, o que o jogador na realidade esperava era um pouco mais talvez de compreensão do torcedor, né? Ninguém está aqui dizendo que o torcedor não tem o direito de vaiar, principalmente ao final do jogo, né? Acho que durante o jogo não ajuda em nada, mas o jogador sai irritado da partida e às vezes quando é vaiado aumenta um pouco essa irritação, mas isso já no vestiário já foi conversado, né? Já foi superado, administrado, e agora é trabalhar para a semana que vem, né? Sexta-feira, fazer um grande jogo contra o CRB, conseguir os 3 pontos e voltar a vencer no Beira-Rio, que é muito importante. Melo, eu recordo que depois da partida contra o Criciúma, você chegou a colocar que, de certa forma, preocupava a oscilação de desempenho. De que forma o departamento de futebol analisa esses últimos jogos do Inter? E a gente pode pegar o empate com o Boa Esporte, a vitória com a atuação alternando contra o Criciúma e mais a derrota de hoje. Olha, a gente sabe, tem falado, quem já está no tempo do futebol, você sabe disso, as últimas rodadas, quando chega o campeonato nessa fase, final do campeonato, todos os jogos ficam mais difíceis, todos os jogos são decisivos. No início do campeonato, às vezes, mesmo valendo os mesmos 3 pontos, mas as equipes não têm o mesmo nível de concentração em algumas partidas, e agora não, as equipes jogam, estão decidindo ou para classificar para o G4, para ter o acesso à Série A, ou estão brigando para não cair. Então, é assim, todos os jogos, a gente tem a plena consciência que todos os jogos até o final do campeonato vão ser extremamente difíceis, não existe isso de jogo fácil. Porque a Série B, porque o plantel do Inter é mais qualificado, que o jogo vai ser fácil, não é assim. Esse mesmo Ceará que hoje veio aqui, né, teve extrema dificuldade, também quando foi, por exemplo, contra o Boa, que tu disseste, que nós tivemos um jogo muito difícil realmente lá, não jogamos bem. Boa ganhou de 4-1 do Ceará, então se alterna muito isso, e os jogos são e vão ser, até o final do campeonato, muito difíceis. A gente não pode esperar que sexta-feira aqui com o CRB vai ser um jogo fácil, não vai. O CRB também disputa alguma coisa do campeonato e vai nos impor dificuldades. A gente tem que procurar jogar melhor para poder vencer os jogos. Melo, quando alguns jogadores pontuais ficam de fora, o Inter perde em desempenho. Isso evidencia para ti também alguns desequilíbrios ou carências que o grupo do Inter tem, e tem principalmente para 2018? Olha, a gente sabe os desequilíbrios, a gente conversa muito isso, sabe os desequilíbrios que a gente tem. Assim como a gente sabia no início do ano, né, os desequilíbrios eram gigantescamente maiores que hoje. Nós contratamos cerca de 15 jogadores, saíram mais de 30 jogadores. E a gente corrigiu alguns desequilíbrios, não foi possível, né, até por uma questão orçamentária, nós não tínhamos recursos, tivemos que tentar ajustar algumas coisas que principalmente que o clube já devia, né, principalmente em questão de salários para os jogadores.
Então não foi possível fazer um investimento maior, já se fez o possível, né? O clube fez um esforço muito grande para montar essa equipe, e a equipe que está liderando o campeonato, a equipe que continua a liderança, a equipe que nos últimos 9 jogos em casa, nos últimos 10 ganhou 9, e é a equipe que vai até o final do campeonato, com suas limitações, com suas dificuldades que tem, com algumas carências, a gente sabe quais são, e a gente vai trabalhar para 2018 suprir essas carências e ter uma equipe mais qualificada, e mais competitiva. Melo, para aquele torcedor que está desconfiado com o trabalho do Guto Ferreira, que recado você pode passar para esse torcedor? Porque conversando com muitos, eles não acreditam que seja um treinador suficiente, digamos assim, para uma disputa de Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, numa iminente acesso do Inter à primeira divisão no próximo ano. Que recado você dá e essa confiança que pode passar ainda no trabalho do Guto Ferreira, daquilo que ele vem desempenhando desde a chegada aqui e a tentativa dessa evolução com a equipe? Olha, eu sinceramente não sei, cada um pensa de uma forma, né? O que seria um treinador suficiente, né, para ser treinador do Inter. Quando a gente decidiu pela saída do Zague e optou pela vinda do Guto, se falou muito em diversos nomes, né, de treinadores mais experientes que estavam no mercado, e a gente viu a maioria deles até agora não teve sucesso nos clubes que trabalhou. Alguns já estão desempregados, outros estão brigando para não ser rebaixados na Série A. Então, o Guto era o treinador que a gente, era o perfil que a gente queria, era um treinador que tinha experiência, de subir equipes, é um treinador que vem trabalhando há muito tempo, trabalhando duro, já vem num bom momento há muito tempo, não é um treinador que surgiu, depois caiu e voltou, não, ele vem fazendo bons trabalhos seguidamente, e eu acho que ele vem fazendo um ótimo trabalho. Nós estamos na liderança do campeonato. As pessoas falam que tem obrigação de ganhar, que tem obrigação de competir na Série B. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Se não trabalhar, se não fizer um bom trabalho, se não estivesse fazendo um bom trabalho, nós não estaríamos na liderança do campeonato, nós não estaríamos próximos, de conseguir o acesso. Então, eu entendo, acho que cada um pode pensar de uma maneira, mas eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho, e é assim no dia a dia que a gente vê, e é assim também nos resultados. Não é por causa de uma derrota hoje que a equipe não foi bem, que a gente vai achar que o trabalho não é bom. Melo, aqui. Tu falou do trabalho, do planejamento, já visando 2018. Qual o estilo de jogo que o diretor de futebol, o vice-presidente de futebol do Inter quer para a sua equipe? Hoje, o Inter tem algumas bolas longas, trabalha muito com o Leandro Damião, não tem tanta retenção de bola no meio de campo. Esse é o estilo de jogo que tu espera para 2018, ou esse é um estilo de jogo propício apenas para a Série B? Olha, assim como quando você faz parte disso, eu entendo, nos últimos 30 dias pergunto repetidamente se a gente, o próximo jogo vai ser o acesso, quantos pontos vai ser o acesso, qual é o planejamento para 2018, e a gente fala que está muito focado em 2017, é evidente que sem, de alguma maneira, pensar 2018, é verdade, a gente está trabalhando em 2017, a maneira que nós vamos jogar, mais importante agora é 2017, que é o que vai nos levar para a Série A em 2018. Então, isso passa por montagem de grupo, passa por discussões internas de perfil de jogadores, por modelo de jogo, e a gente está fazendo isso, vai fazer isso mais com mais força, ali na frente, quando a gente realmente tiver garantido o acesso. Mas nesse momento, não vamos pensar na maneira de jogar em 2018, vamos pensar na realidade em melhorar para o próximo jogo e conseguir os 3 pontos. Roberto, só um esclarecimento e uma pergunta. O esclarecimento é ali. Quando foi falado que alguns técnicos que foram pensados quando da contratação do Guto estão desempregados já e outros estão desclassificados, leva a crer, pelos 2 plurais utilizados, que havia mais de 4 técnicos sendo pensados. Não, tu entendeu exato. Eu falei que muitos técnicos, quando a gente trouxe o Guto, eram falados pela imprensa e pela torcida em muitos outros nomes, treinadores experientes. Nosso treinador sempre, nosso treinador sempre, a opção A sempre foi o número 1, sempre foi o Guto. E eu só quis dizer que muitos desses treinadores, quando fizeram a pergunta sobre o trabalho do Guto, se queria outros treinadores, e a maioria deles ou já perdeu o emprego ou ainda está lutando, a maioria, na parte de baixo da tabela. Perfeito, obrigado pelo esclarecimento. Agora a pergunta, os jogos esses
finais e a gente está trabalhando com a ideia do Inter classificado para a Série A do ano que vem, até que ponto esses jogos estão valendo para que o Inter avalie jogadores cuja permanência não é certa, até por não serem alguns deles jogadores do Inter, ou para ver nos jogadores que são a suficiência ou não para disputar uma Série A, que há um upgrade de qualidade incontestável. Não, é evidente que não só os jogos, mas o dia a dia, os treinamentos, permanentemente está sendo feita essa avaliação. Essa avaliação é permanente e contínua. É evidente que os jogos, os jogadores, quando têm oportunidade, é uma oportunidade que eles têm que agarrar com unhas e dentes, mostrar que tem condições de estar no Inter, mostrar que tem condições de, se Deus quiser, o ano que vem nós vamos estar na Série A, tem condições de estar na Série A, que realmente é um campeonato mais disputado, é um campeonato mais difícil, é um campeonato que tem um nível técnico maior. Então essa avaliação ela é constante, contínua e evidente que nesses momentos difíceis também, não só nos bons momentos, nas vitórias, mas nos momentos difíceis serve uma avaliação também de quem pode permanecer ou de quem pode estar no Internacional. Obrigado.